Olá, convidando de novo a Silvia, tentativa número 3, a revanche. Vamos ver. Oi, mana, tudo bem? Olá, minha Ked linda, maravilhosa. Vamos acompanhar a mamãe aqui. Opa, corpo e psique, vamos. Aí aceitei agora a Silvia. Vamos lá. Agora sim! Certo, boa noite, Fê. Obrigada, meus amores. Oi, 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 oi. Boa noite para todos. Então, depois de 10 minutos, a tecnologia judiando da gente, aqui estamos novamente. Olá, Diana. Boa noite, filha. Então, eu estava aqui dizendo na introdução, tentando acessar com você, né? Que o tema da nossa live é o espelho, né? E por que eu propus esse tema para nós hoje? Porque o símbolo maior do meu santo é o espelho, né? E o pai de santo que me iniciou, com eu tenho muito respeito, ele sempre disse que a maior ilusão da vida é o espelho, né? Porque muitas vezes nós nos miramos, nos imaginamos de uma forma, nos vemos de outra e, na verdade, somos de outra ainda, né? Eu queria que você falasse para a gente um pouco como que isso funciona do lado da psique. Rapidinho passa a bola. Ô, Bé, assim, né? Eu vou te chamar de Bé de vez em quando, né? É beta para os íntimos. Ô, Bé, Nicole, maravilhosa. então, a gente veio bem a calhar esse tema, né? Porque eu te liguei hoje justamente para tirar uma dúvida sobre o espelho, né? Então, assim, dentro da psicologia, dentro da minha abordagem, que é psicoterapia corporal, eu gosto muito de usar o espelho. Ele fica dentro do meu consultório, porque a gente não se dá conta das nossas expressões, né? Então, como eu faço a leitura corporal, eu gosto de ensinar a pessoa a fazer a própria leitura e a perceber como ela reage a algumas situações. Então, a gente está falando de um espelho no qual você se reflete. Porém, a gente também pode usar o tema espelho para falar do outro, né? O quanto a gente se espelha no outro para conseguir algo, para ser alguém. Você usa uma pessoa como espelho e como objetivo, como meta, né? Então, isso não é ruim, é muito bom. Você se espelhar em alguém para, né, desenvolver algo. Mas, assim, quando você me convidou para fazer a live e falou que ia falar do espelho, eu tenho uma curiosidade muito grande, porque eu ouvi dizer que o espelho é um portal. O espelho, espelho normal. Então, para nós, falando isso dentro da espiritualidade, no meu conhecimento, é sempre importante a gente ressaltar isso, porque fica dentro das minhas experiências, do que eu entendo como verdade, do que eu reconheço, do que eu pratico. Pode ser que outras pessoas entendam de outra forma, pratiquem de outra forma, e a gente respeita também. Mas dentro daquilo que eu acredito e do que eu pratico, né? Então, o espelho é um portal. Nós desde pequenas somos, principalmente as mulheres, né? Temos aquela questão toda do espelho mágico, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu, né? Então, isso fala um pouco do amor próprio, né? Todas podem ser belas, todas podem ser maravilhosas, mas no momento a mais bela sou eu. Pelo menos diante do meu espelho naquele momento.
né? Então, muitas vezes ali dentro do espelho nós projetamos muitas coisas, né? Mas acho que o mais importante do espelho é a questão da reciprocidade, do que volta, né? Tem um Itã da minha santa de Oxum que diz exatamente isso. Ela é vista como a deusa da beleza, mas na verdade o que o Oxum reforça muito nas mulheres é o amor próprio, né? A gente não dá o que não tem, né? Se você não consegue se amar, se respeitar, você não vai conseguir amar o outro respeitando a forma que ele é, o jeito que ele é, o amor que ele tem para te dar. Você vai querer amá-lo desde que ele seja do jeito que você quer, né? Então, o Oxum, ela se reconhece, ela se trata, ela se cuida e depois ela vai, né? Então, diz que estava tendo uma guerra e Mãe Oxum foi se banhar primeiramente, ela foi se preparar para poder ir para a guerra. Só que o lado contrário não agiu dessa forma e veio atacar enquanto ela supostamente estaria desprevenida. Quando esse ataque ocorreu, ela virou o espelho, refletiu a luz do sol, cegou o inimigo e a pessoa acabou ficando cega e não conseguiu o intuito que seria ceifar a vida dela naquele momento. Isso deixa muito claro para a gente que tudo que a gente jogar para o universo, tudo que a gente desejar para o universo, vai voltar para a gente, né? Se a inveja do outro a gente pegar para a gente, ela vai nos fazer mal. Se você simplesmente refletir, ela vai ter a mesma força que a pessoa desejou contra a própria pessoa, né? Isso não precisa ser só do mal, isso pode ser do bem também. Por que é um portal? Eu posso me olhar e me imaginar 10 quilos mais magra, ou 20 quilos mais gorda, ou com as maçãs do rosto mais delimitadas, enfim. Você se projetar numa melhor versão de você mesma, né? Então, eu enxergo o espelho como isso. Deixa eu olhar em mim o que é que eu posso melhorar, né? Deixa eu olhar em mim o que é que eu posso fazer de melhor, né? E aí espelhar pessoas que já estão aonde eu gostaria de chegar e pegar as boas práticas e replicar, reproduzir, né? Então, às vezes, falta vocabulário, né? Nem todos os orientadores, sejam eles espirituais ou catedráticos, eles têm um vocabulário para expressar a maneira que eles enxergam ou a maneira que eles gostariam de passar para as pessoas. E aí fala, não, olha, é perigoso, você não vai lá, se você for no espelho, o espelho vai te engolir, né? E aí a coisa não anda, né? Tem a questão do Édipo também, né? Que, inclusive, existe uma linha na psique que fala sobre isso. Ele ficou se olhando tanto, se mirando Narciso. tanto. Narciso. Narciso! É o gente dele. Que tem uma música que diz que Narciso acha feio o que não é espelho, né? Exatamente, o que não é ele, né? Então, muitas vezes, o espelho, ele também tem essa vocação, né? De repente, levar a culpa pelo outro. Ah, se não foi eu que fiz, então não presta. É o que é bom, né? Então, são várias famílias, né? Eu sempre imagino aquele brinquedo do parque, que é pequenininha, depois grandona, esbelta, enfim. Você várias vezes, né? Aquilo tem uma qualidade muito grande, eu acho, tanto psicológica como espiritual. Mas a pessoa tem que estar com os olhos treinados, senão não consegue ver, né? E o Narciso? Fala do Narciso para nós. Eu não vi, né? Eu entrei na live, você já estava há algum tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você fez alguma oração antes de abrir a live? Você se incomodaria? Sobre o nosso assunto, o assunto que nós íamos abordar, e falando exatamente dessa questão do espelho ser uma arma tão grande, né? Eu acho que o espelho muitas vezes ele pode levantar ou, né, destruir uma pessoa. Às vezes você levanta, você está tão animada, aí você olha no espelho e você fala, nossa, é novo, e eu vou ter que levar para todo lugar junto comigo, né? Então, é sobre isso.
Mas eu deixei e esperei você entrar para a gente poder começar falando um pouco sobre o assunto, mas aí eu ia deixar a oração para o final. Agradecer mesmo, de verdade, né? A oportunidade de tantas pessoas e talvez com algumas das nossas palavras mudar a vida de alguém ou melhorar esse dia que talvez não tenha sido tão maravilhosamente espelhado como o nosso, né? Mas que mostrar que é possível, né? Mostrar que é possível mudar isso a qualquer momento. Quando você fala, eu achei bem bonito o que você falou, essa questão de contextualizar o tema. Uhum. Então, e eu gostei quando você sugeriu, vamos falar de espelho. Quando você fala de Narciso, quando você fala que você contou essa história de Oxum, né? A gente está falando do espelho no sentido figurado, né? Um espelho figurado. Quando a gente traz o espelho para a psicologia, contextualizando também, a gente pode falar. Você falou do espelho real, mas na psicologia a gente pode falar de um espelho no sentido de figura mesmo, figurado, ou seja, não é o espelho que reflete a gente propriamente dito, mas o espelhar o que você quer ser, né? Então, dentro da infância, na nossa infância, a gente espelhou algumas pessoas, né? E quando você se torna adulto, você esquece. A gente admirou algumas pessoas e às vezes a criança admira com o olhar que ela tem, né? Com um olhar de salvação e de uma maneira muitas vezes empobrecida, porque a criança ela tem uma visão empobrecida da vida, porque ela é uma criança, uma visão infantilizada, que para uma criança serve, né? Mas e aí a gente nunca sabe quem que ela espelha, mas a gente sabe que Jung fala muito de contos. Jung gostava muito de contos, porque ele usava os contos para que você pudesse se espelhar nele, né? Os contos infantis nos quais a gente se espelha são contos que, quando você para analisá-los, eles não têm um contexto muito bom, né? Lembra da Nana, neném, que a cuca vai... A, a Cuca é demais, né? A Roberta, a Roberta sendo como que é na vida real. O que você tá brava com quem aí? A live é ótima, ao vivo é ótimo, né? É babado, né? Mas vamos lá. Então, quando a gente fala de espelho, a gente espelhou tantas coisas que não se deu conta, mas se você parar para pensar quem você admirava quando você era pequena, a sua vida não saiu muito fora. Olha, Vinha, eu me lembro, assim, algumas coisas, elas me são muito claras, né? Eu me lembro, por exemplo, da nossa prima, Ana Mara, que trabalhava nas lojas americanas. E ela tinha um corpo de Barbie negra maravilhosa. E ela, Continua, né? e ela usava um tailleur com uma sainha curtinha. Eu falava, gente, eu vou crescer, eu vou ser maravilhosa igual a ela. Era tudo que eu queria, né? Ter um trabalho e poder, né, ficar maravilhosa como ela. Disso eu me lembro perfeitamente, né? Assim, nós temos alguns espelhos que eu acho que a gente mantém muito até hoje. Aliás,
tem uma música muito linda do João Nogueira que fala a respeito do espelho, que é um mantra para mim, enfim. E algumas coisas a gente traz, por exemplo, a gente tem essa questão de nunca abandonar filho, porque nós nos espelhamos no nosso avô, que, né, jamais abandonou um filho, independente de qualquer questão, né? A questão dele trabalhar muito, né? Ele sempre trabalhou muito e sempre foi muito correto com as coisas dele, então acho que isso é muito importante. Uma outra questão, nosso avô nunca pagou aluguel, a gente também, né? Se você for buscar aí na nossa família, ninguém paga aluguel. Quer dizer, acho que tudo isso vem dessa base que a gente continuou se espelhando até hoje e está reproduzindo para os nossos que estão seguindo esse caminho, né? E fantástico isso. Isso. Então, assim, quando você fala de espelho na psicologia, é disso que a gente fala. Eu queria saber das pessoas que estão nos ouvindo se elas lembram quem que elas admiravam, porque dentro da psicologia o espelho também vem da admiração. Eu espelho aquela pessoa, eu quero ser como ela, quero fazer como ela, como você mesmo deu o exemplo, né? É, vamos ver se alguém fala alguma coisa, porque a gente fala pouco, né, Vinha? Aí dá tempo. E aí você vai se acalmando, né? Porque Mas é que uma hora é pouco para falar sobre o assunto, que o assunto é a gente aprofundando é uma coisa fantástica. me Eu, diz uma coisa. Você hoje, quando olha no espelho, você gosta do que vê? sim, sou muito feliz hoje com a minha imagem, sou muito feliz hoje com o lugar que eu conquistei, que eu alcancei. Sou muito. Eu parei para pensar, eu falei, nossa, estou realizada. E nem sempre foi assim, né? Porque aos 30 anos, aquela coisa do Balzac, né? A mulher balzaquiana de 30 anos, eu falava, gente, o que será que vai acontecer? Eu vou dormir com 29, quando eu acordar com 30, sei lá, virei uma abóbora, uma carroça, não sei o que vai acontecer. Alguma coisa muito diferente vai acontecer. E aí não aconteceu nada, né? Você acordou! Gente, oi, Fê, boa noite. E achei que ia ser tudo diferente. Foi. Só que aí eu parei para me analisar. Eu estava com um corpo que não era o que eu queria. Eu estava com um trabalho que, de repente, eu gostava, mas eu queria mais, né? Eu tinha um conhecimento até aquele momento, mas eu queria mais. E aí, de verdade, o que aconteceu nos meus 30 anos, eu não percebi, mas de verdade eu acordei uma outra pessoa. Porque eu fui atrás de estudar, foi aí que eu comecei a fazer faculdade, e aí fiz a primeira e a segunda e a pós, e, entendeu? Não parou por aí, né? E aí, quando eu achei que não estava bom aquele corpo, eu falei, não, redução de estômago é o que tem para mim. Porque eu começava uma dieta, porque eu achava muito bonito eu fazer dieta no domingo à noite, né? Na segunda de manhã eu já estava com muita dor de mim, porque eu tinha passado muita fome durante a noite. Tudo! Gente, afinal de contas, eu ia fazer uma dieta. E aí, em vez de emagrecer 2 quilos, eu engordava 5, né? Então, estava de uma coisa radical, era o que eu queria para mim. Então, eu fui fazer redução de estômago. Então, hoje, eu sou amiga do... Calma. Deixa eu aproveitar esse gancho, né? Porque quando você falou de quem você espelhava, que era a Ana Mara, você Barbie, percebeu? Barbie sensacional, Barbie. Isso. E aí você, sem perceber, Errado. estava buscando esse lugar, né? Esse corpo. Bom, e aí você percebe que o quanto é importante as imagens, o que a gente fala para as crianças, porque elas nos espelham. Verdade. Uma coisa que me faz muito feliz, só abrindo um parêntese aí, que nós tivemos a sorte sempre de conseguirmos ganhar nossos
brinquedos de Natal, aqueles brinquedos que eram Você esperados. está falando de quem? É só para eu entender. Ora, era uma queixa sua, dona Silvia, que a senhora É, foi porque... 10. E aí meu pai queria 10, eu tava lá naquele 7, sofrido. E era complicado. Não entendi. Fala de novo. Você só tirava 10, entendeu? Você e o Ivan. E eu naquele meu 7 sofrido, né? Então eu me espelhei muito. Não dá para fazer live com parentes. Não dá. É maravilhoso. Entrega tudo. Então, eu acho que você ter entrado na faculdade para mim também foi um divisor de águas, porque eu falei, minha prima foi, entendeu? Eu vou também. E aí, quando você se tornou mestre, eu falei, ela é a Xirra, ela conseguiu junto, entendeu? E aí que eu... Você sempre foi um espelho maravilhoso para mim. E isso eu queria te dizer aqui na internet, para o mundo inteiro saber. Você é um espelho sensacional. Olha, eu fico muito agradecida e emocionada, né? Você me pegou agora. Mas, enfim. Agora, eu queria saber assim, né? Dentro da sua, da sua fé religiosa, que você é de Oxum, como você estava explicando aí pra gente. Dentro da sua fé, você espelha alguém? Olha, eu tenho um espelho hoje que é alguém que eu admiro demais pela força de trabalho, pela disposição. E hoje, eu sendo uma Yalorixá que tem uma casa aberta, que tem muito isso nos bastidores auxiliando, mas você estando na liderança é diferente, né? Meu pai Mauro é uma referência para mim muito grande. A minha comadre Sula, né, de tantos anos que ela já tem a casa dela aberta, ela é uma referência para mim também. Pai Márcio Ogum, pai Marcos, né? Pai Júnior, meu pai Diogo, meu irmão Tuca Franchini, quantos anos? Mais de 30 anos, ele continua a mesma pessoa, sabe? Com a educação que ele sempre teve de santo, com uma humildade para falar, para lidar, tratar com as pessoas. Então, são várias pessoas que eu me espelho, né? Porque, às vezes, ainda mais nessa época de pandemia e toda essa coisa que as pessoas vão se afastando, a gente nunca se afastou, né? Nem que seja como é que você tá, e manda um beijo, manda né, uma coisa, você troca um ebó, um conhecimento. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom. A gente ter amigos é muito bom e ter boas referências. Hoje tem referências no Candomblé, pessoas que a gente pode se espelhar com orgulho, né? Fora as pessoas que estão mantendo isso aí pra gente há tantos anos, né? Mãe Wanda, mais de 50 anos com casa aberta, mãe Tuberê, né? O pai Kabila, tanta gente boa que eu não tenho 50 de vida ainda, né? Então, antes de eu nascer, eles já estavam, né, nessa estrada e continuam até hoje, né? Com todos esses percalços, idas e vindas. Então, isso é muito bom, isso nos dá força para saber, poxa, mas se ele está 30 anos, se ele está 20, se ele está 50 anos, não sou eu que vou tremer aqui com 2. Vamos embora, né? A gente vai. É isso que eu ia falar, né? O espelho, ele te dá essa possibilidade, né? Quando você espelha alguém, né? Você tem a possibilidade de se automotivar para continuar no caminho, né? Porque, como você disse, os percalços, eles continuam acontecendo, né? Tanto na vida pessoal, quem você espelha, na vida profissional e, no seu caso em especial, na vida religiosa, né? O Babalorixá e a Lorixá, algumas vezes, ela exerce, enquanto espelho, um fascínio, né, de santo. Eu tenho um filho de santo novo aqui e eu estava conversando com ele esse final de semana e aí eu falei para ele, filho, eu perdi a paciência, eu xinguei. Aí ele falou, a senhora xingou? Ninguém
xinguei, falei, Sabe de nada, inocente. xinga. Aí eu falei, filho, eu também tenho dor de cabeça, dor de barriga, eu vou no banheiro. Ele falou, não, você era seu cheiroso. Eu ri tanto. Ele falou o quê? Se a senhora for fazer cocô no banheiro, seu cocô é cheiroso. Não mesmo. Então é uma graça, mas assim, é a verdade, né? E às vezes sei lá, essa referência, ela nos ajuda, mas às vezes é um peso. Porque você não pode derrapar, né? Você não pode ter um dia ruim, você não pode não estar arrumada, né? É um pouco complexo isso também, né? O que a psique fala sobre isso? Olha, dentro do espelho, né? Você se perde. Você falou que às vezes o espelho é um portal e a gente se perde, né? Então, usando tudo isso que você falou, você se perde quando você tenta manter uma imagem para ele que não é real. Quando você disse para ele assim, olha, eu sou humana, esse peso que ele, de alguma forma, quando ele te falou da admiração, ele colocou nos seus ombros, você tirou. Porque quando a gente lembra de onde a gente vem, que a gente é do pó e vamos voltar ao pó, né? E você não perde isso de vista, esse portal, ele não tem como te mostrar a ilusão. E de vez em quando a gente vai se iludir porque a gente ainda tem ego. Faz parte da gente ter ego, né? Se não tivéssemos, não íamos lá fazer uma maquiagem, fazer umas unhas. A gente não fez propaganda porque vocês estavam fazendo as unhas. Olha, eu fiquei sem minhas unhas, eu vou te falar, eu fiquei sofrida. Hoje, as unhas é da Isabela, maravilhosa. Gente, super indica, ela é maravilhosa. Queria dar um beijo pro meu irmão Rick de Ogum, que entrou aí. Te amo, muita saudade. Você também é uma referência para mim, meu querido. Além de professor, Babalorixá. Isso é que é uma vida realmente dupla de você ensinar o tempo todo, né? Mas de vez em quando a gente também ensina que nós somos humanos, não é? Eu acho. Porque senão você... É o que a gente, né? Voltando para o tema, né? Que quando você abriu, você falou que o espelho ele pode trazer as ilusões, não foi isso? Sim. E a gente se perde na ilusão, e aí, quando a gente perde a nossa referência de quem a gente é, humano, que saiu do pó e volta ao pó, ou que é humano, que precisa levantar de manhã e trabalhar, ou, enfim, esses dados de realidade te coloca aqui na terra, no chão, te dá ground, né? Te dá chão, te dá suporte. E quando você esquece disso, aí esse peso que é do ídolo, a gente falou uma vez numa das lives sobre o peso do ídolo. O ídolo se torna desumano. Ele virou ídolo, ele não é mais humano. As pessoas, quando elas têm um ídolo, elas desumanizam a pessoa. Ela vira só ídolo. E é um preço muito alto, né? Não é semideus, uma coisa assim, né? Uma variação. Os semideuses não casam, não namoram, e aí eles pagam um preço muito alto, né? É assim, né? Não tem vida própria. Não né? tem. Ó, o cristianismo, o catolicismo, eles tratam os padres, colocam os padres nessa posição, porque eles já sabiam, né? Na Idade Média, enfim, né? Hoje o padre não pode casar, ele tem que se dedicar o tempo todo para a obra. E aí onde fica a humanidade deles, né? Bom, a gente não vai entrar nesse mérito, mas comparando as religiões, né?
Então, não é só no sacerdócio do candomblé, mas se a pessoa se perde, ela não tem uma vida. Verdade? E aí, o que ao longo da minha observação, que também não é um apontamento, que eu observei muito, e talvez até por isso, como eu comentei, né, com você na live anterior, eu já sabia desse meu chamado para o sacerdócio, porém, existia essa questão do peso. Porque quando você se dedica, você ainda é usada como mãe menininha foi, e diante de tudo que ela abriu, né, para o candomblé, de toda a contribuição dela, né, que ela também era de Oxum, para a nossa religiosidade, para estarmos hoje aqui nesse patamar que nós estamos, ela ficou presa a uma cama porque ela tinha problemas de saúde mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos, né? Comandando o terreiro dali, porque de verdade ela não tinha condições de se locomover, né? Mais porque ela teve problema sério nas pernas, enfim. Mas diante de tanto peso, de levar o primeiro axé muito mais conhecido no Brasil, né? Que abriu tanto para outros, isso teve, e as canções todas que foram feitas para ela, e as pessoas importantes que ela, né, ela materializou isso de alguma forma no corpo dela, e acabou, né, que ela não pôde ter tanta mobilidade como ela gostaria, né? Isso só um parênteses dentro da grandiosidade de tudo que ela trouxe, mas ela também levou esse peso, né? E eu não queria transformar isso para mim, né? Nós conhecemos algumas pessoas que ingressaram no candomblé, como algumas pessoas você certamente conheceu, que ingressaram também na psicologia e acabaram enveredando, irradiando por alguns outros caminhos, porque não conseguiram clinicar, por exemplo, não tinham, né, essa base para poder desenvolver a questão de forma satisfatória. Isso quer dizer que a psicologia não vai servir para ninguém? Não, serve. Né? No momento ela se espelhou, mas na hora dela, né, ela achou que não dava. Então, por isso eu quis fazer o caminho ao contrário. Eu fui lá estudar, me preparar primeiro, para depois entrar, para não jogar esse peso em cima da espiritualidade também, porque É uma mão dupla, né? tem que estar na gente, né? E isso eu aprendi com você, né? No curso que você tinha que continuar dando, que aquele curso é maravilhoso, de 2 anos, para se autoconhecer, porque o autoconhecimento, além de ser libertador, né? Apesar de doloroso, ele é fascinante, fascinante. Porque dominar o outro, às vezes, com técnicas, ainda mais de marketing, você consegue. Mas dominar a si mesmo, tem que se conhecer, porque às vezes a gente faz umas coisas que nem a gente sabia que era capaz. Ô, Bé, você tem as horas aí? Porque eu tô sem. Meu relógio, ele foi subtraído daquela hora que eu fiquei com aquela cara bem brava, entendeu? Que foi meu celular que tá um pouco para lá, né? E você tem um horário aí para você falar para a gente que horas são? Então, não tenho. Também deixei. 44, temos 16 minutos ainda. Perfeito. Nesses 16 minutos, vamos voltar um pouquinho para o tema, para essa questão do espelho. Olha, alguém colocou aí para gente. Muito obrigada. Olha que legal, o domínio próprio é um desafio diário, é isso mesmo, né? E quando a gente fala desse espelhar-se, a gente só falou do caminho de ida, né? Quem que você se espelhou? A gente trouxe algumas coisas aqui com o seu olhar, deixamos bem contextualizado, né? Dentro dos seus conhecimentos. Quando você fala da mãe menininha, que eu nem sabia dessa história, fiquei compadecida. Reconheço a contribuição que ela deixou no planeta, né? No mundo, né? Porque eu acredito que não cai uma folha. Se a asa da borboleta bater aqui, vai reverberar no mundo todo, né? Então a gente
travou. Voltou. Sim. A gente pode... Eu disse que a gente pode, como adulto, a gente pode fazer escolhas e pode mudar a cada segundo. Se eu olho para a minha vida agora e não estou satisfeita com o que eu estou vendo, eu posso espelhar, que é diferente de invejar alguém. Sim. Uma história, como você mesmo falou. Você citou vários nomes de dentro da sua religião que você se espelha. Eu peço desculpa se eu esqueci de alguém. Eu amo todo mundo, eu admiro todos vocês. Que você se espelha. E isso a gente pode fazer em qualquer área da nossa vida. Então, eu emocionalmente não estou satisfeita. Então, eu posso espelhar alguém que é diferente de invejar. E aí eu uso aquela pessoa como um espelho que eu vou seguir ou que eu vou que vai me dar força para eu caminhar na direção daquilo que sim eu quero. E agora eu vou falar um pouco das distorções do espelho, né? A gente vai falar, eu vou falar da bulimia, que é uma distorção. A pessoa olha no espelho, anorexia, ela olha no espelho e ela não consegue ver que ela mudou a forma. A forma que ela enxerga no espelho é a forma antiga. Então, ela olha sem se ver. Como aquele espelho que a gente estava comentando no início, né? Você entra numa sala, você tá fininho, que é o real, mas você tá se enxergando baixotinho e gorducho na outra. Boa noite, Messia, minha filha linda Johnny. Ô, João, oi, João, um beijo. E aí, como é que faz? Né? Continua e não para. E aí, é triste, né, Vini? Mas do mesmo jeito que a gente está falando de uma distorção patológica, porque é uma doença, uma patologia, patologia é sinônimo de doença, a gente também tem distorções patológicas na nossa psique. Porque a anorexia, ela é uma distorção, é uma doença no qual a pessoa olha, mas não enxerga. A vida do jeito que ela é. O que é que você tá brava? Relógio agora aqui, que ele tá, é 48. A gente ao vivo não tem jeito. Olhou torto, já está registrado. Já viu como é que é a expressão, né? E assim, uma coisa também que eu queria comentar com você agora. Com essa coisa da selfie, né? Com esse acesso às fotografias e tudo mais, às vezes as pessoas também se perdem, não no espelho, mas nas imagens, né? O tempo todo tirando fotos, às vezes vai para um lugar. Não aconteceu com a gente, que a gente foi naquele lugar maravilhoso almoçar, foi sensacional. Tiramos foto, mas aproveitamos muito. E às vezes a pessoa tira só foto e nem come, né? E também não aproveita, né? Porque por essa obsessão pela imagem. Então, acho que neste caso, o espelho ele pode ser prejudicial, mas tudo bem dosado, né, Vinho? Tudo bem dosado é muito agradável, né? O espelho te ajuda, às vezes você está saindo de xadrez com estampado, ninguém te avisa. Se não o espelho te chamar, você não tem um amigo para te avisar? De jeito. Então, eu recomendo que você não seja escravo, mas não abandone seu espelho, né? Mas ser escravo dele não é bacana. Tem que ser um aliado, né? Vamos fazer as pazes com o espelho, né? Importante, importante. Outro dia eu estava vendo o meu afilhadinho, seu neto, Samuel no espelho. Fantástico. É um estudo de caso. Porque ele se ama, entendeu? Você pega uma câmera, ele já tá com aquele sorriso bem natural.
Onde será que a gente se perde, né? Porque a gente nasce se amando, né? Tá? Mas precisa, porque se não for dessa forma, como é que faz? Mas em É? algum momento você perde essa conexão, né? E a Do espontânea, auto-amor. acho que não são todos, Vinho. Às vezes acho que a gente se afasta um pouco e depois a gente se reaproxima, né? Mas é uma busca. É uma busca. A gente precisa entender aí aonde é que ficou e o que foi que a gente perdeu na nossa essência e reencontrar. Né? Outro dia eu li uma frase de uma moça falando assim: ah, aproveita a pandemia para você se conhecer. Ela falou: eu já me conheço, eu sou insuportável. Não... Sério, né? Em que momento você se tornou insuportável? Que você se amargou ou que você, de repente, não, né? Não é uma boa companhia para você mesmo. Então, vamos dar uma olhadinha nisso, né? Vamos se analisar no espelho, mas não precisa ser tão severo, né? Com tanta crítica. É uma busca, vamos devagarinho, um dia melhor do que o outro e vai dar certo. E se você quiser fazer um caminho sensacional, corpo e psique, lá não dá para escapar. Não dá para escapar. Jefferson Branquinho, meu filho, vai até lá. Você vai amar. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos fazer uma oração? Sim, sim, vamos fazer uma oração. Eu queria, inclusive, Vinha, falar uma coisa aqui. Essa semana nós perdemos aquele ator maravilhoso que foi um marco também aí na vida de todos nós negros, que interpretou o Pantera Negra. É tão jovem, ele nos deixou aos 42 anos, mas a vida dele valeu muito a pena. Eu acho que é isso que a gente precisa também marcar. E no filme que ele fez, né, do Pantera Negra, ele fez uma oração muito bonita. E eu gostaria de deixá-la aqui também registrada para vocês todos, porque como é a live, as palavras elas ficam registradas. Então, se vocês quiserem repetir, né, para o dia a dia de vocês, para sair, para ter um bom dia, né, e para honrar também esses nossos ancestrais que, por resiliência deles, hoje nós estamos aqui, né? Duas mulheres negras da mesma família falando 1 hora na internet, ninguém pode nos parar. Adoro! Nesta oração, a gente deseja que não haja guerra, que não haja falta, que não haja morte, que não haja doença, que não haja tristeza no nosso caminho, né? A gente sempre saiu da terra porque é lá que nós colocamos os nossos pés. E mesmo que você se perca nas ilusões do espelho ou da vida, se você mantiver os seus 2 pés no chão, você vai se fascinar, mas você vai entender que os seus pés estão no chão e você vai continuar caminhando maravilhosamente. Um passo que seja por dia já vale muito a pena, tá? Então vamos lá. A oração diz assim: Coma Acum, Coma Arum, Coma Sejó, Coma Sofó, Arim de Deuá. Então, que não haja morte, que não haja falta, que não haja guerra, que não haja doença entre todos nós. Porque se não tiver nenhum desses empecilhos, e nosso caminho estiver aberto, e nós estivermos com os 2 pés no chão, espelhando alguém que já alcançou o lugar que nós queremos chegar, é só dar um passo. Dá um passinho, comemora. Dá 2, comemora. E vai assim, um de cada vez, que vai valer muito a pena. Assistam o filme novamente do Pantera Negra, que vocês vão achar a oração lá. Repete, Bé, achei linda. Como Vamos lá. Coma Acum, Coma Arum, Coma Sejó, Coma Sofó, Arim de Deuá. Amém. Axé. Axé. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam a nossa live.
Agradecer você, minha prima, minha mestra maravilhosa. Obrigado por mais essa oportunidade de poder estar aqui conversando com você, com todos vocês, minha filha Juliana, meu irmão Rick, minha filha Messier, minha irmã Magali de Moraes, Edna Macedo, todas, minha comadre Nicole, todas vocês que nos acompanharam aqui desde o começo, só um pedacinho. Foi fantástico. A participação de vocês é muito importante. Divulguem a live, divulguem o Corpo e Psique, porque é um lugar de cura. Lá vocês vão se encontrar. Tá bom? Eu tinha esquecido que você é profissional de marketing. Bem, muito obrigada. Eu acho que assim, né? Quando a gente pensou em falar sobre o espelho, e sobre essas nuances do espelho, a gente não pegou todas as nuances, mas eu gostaria que você contasse mais um enredo de Oxum com o espelho, dá tempo, se for rápido. Sim. Então, essa coisa muito vinha do amor próprio, né? Mas do amor próprio no sentido saudável, né? Como dizem, né, muitos e tantos, Oxum não era a mais bela. Ela não nasceu a mais bela, mas ela era a mais bem tratada, né? Ela não era a mulher que acompanhava Xangô na guerra, mas era a mulher para a qual ele sempre voltava, né? Porque ela estava sempre bem consigo, recebia ele sempre com uma boa comida, porque ela cozinhava por prazer, porque ela gostava de cozinhar, não para agradar a ele. Então, eu acho que nós podemos pegar vários desses elementos de Oxum e trazer para a nossa vida, né? Mãe Oxum fala que se você não se amar, você não pode amar o outro, né? Então, se cuidem, se tratem. Alguém me perguntou, você faz tudo com essas unhas, orou, cuida de criança? Mas é claro, às vezes eu me arranho a criança, mas não interessa. Tô bem. Aí, meus cílios, dá uma coceira, tem alergia, não ligo. Façam isso. Super animados, galera. Vamos embora. Vale super a pena. Eu acho que... Quer dizer que os cílios não é tudo de bom, como dizem. Nossa! Ele dá... Ele mesmo aqui, mas... Maravilhosa! Quero uma vacina. Cada vez eu ponho mais. Adoro! Então, tá bom. Mas ela se trata. Ela se cuida. Vamos morrer de rico, meu bem. Travou. Mas eu adorei esse final. Boa noite a todos vocês. Um beijo, Vinho. Beijo. Beijo. Obrigada, gente. Até domingo às 21 horas. É você que desliga. Lembra de gravar, tá bom? Tá bom. Beijo.